paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus, uma palavra de meditação. Vamos com a palavra de meditação que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nós quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo e a imagem de Deus. Aleluia. Então Deus desse século, Senhor desse século, que é chamado Satanás, a antiga serpente, que seduz o mundo todo com a sua feitiçaria, está conseguindo cegar muitos pastores, apóstolos e diáconos. Por quê? Porque ela diz que nós, ó Deus, aleluia, temos um compromisso. Aqueles que foi chamado têm um compromisso, quando disse: ide pregar o evangelho ao mundo todo, até a todo. Quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja Jesus. Mas ela diz que nós não preguemos a nós mesmos, mas preguemos a Cristo Jesus, que é a expressa imagem de Deus. Ele é a expressa imagem do Senhor. Ele é quem tem todos os atributos de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Então não devemos pregar, louvado seja o Senhor. Não devemos pregar a nós mesmos. Devemos pregar a Cristo Jesus. Como Satanás tem iludido, cegado nestes últimos dias. O Deus desse século cegou o entendimento do homem. Veja, Satanás tem podido cegar o entendimento. O entendimento é os olhos do entendimento que traz a revelação. Quando o homem deixa de pregar Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, quando o homem deixa de pregar a vida eterna, quando o homem deixa de pregar o arrependimento, quando o homem deixa de pregar o arrependimento, quando o homem deixa de pregar o dia do juízo do Senhor, então o homem, ele já não prega mais Cristo, o que Cristo mandou. O homem começa a pregar o mundo e as suas concupiscências. Aí Satanás cegou, iludiu, enganou o Deus desse século. Tem enganado, tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. Satanás tem cegado, não deixando a luz do evangelho, a palavra de Deus da verdade, chegar até você, até muitos. Quando o inimigo, o Deus do céu, consegue cegar o entendimento, ele consegue lançar a sua treva, a sua escuridão, para que não compreenda qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Aquilo que o homem deve encontrar, a luz do mundo, a luz Cristo Jesus. Então, muitos cegos já por Satanás, cegos já pelo inimigo, começam a pregar o mundo desta terra, começa a pregar sobre a riqueza desta terra, começa a pregar sobre a facilidade desta terra, sobre o reino desta terra, começa a ensinar conforme as coisas desta terra, não conforme as palavras de Cristo. Começa o foco, perde o foco, que é Cristo Jesus, o centro de tudo, Cristo Jesus, o alvo, e começa a ter o alvo mais no ouro, na prata, o alvo na riqueza, o alvo até mesmo na astuta S.A. de Satanás, somente nas promessas. Começa a usar Jesus só para enriquecer, começa a usar Jesus como se fosse uma alavanca, um algo, como se fosse uma plataforma, uma escada para subir na vida através das promessas de Cristo, que não está de acordo com Cristo. Começa a querer usar a igreja, usar a Cristo e a sua palavra somente para adquirir nesta terra coisas boas, não o que Cristo nos ensinou, não o que Cristo nos mandou.
Aí Satanás lhe cegou o entendimento, a qual muitos estão nesta linha de raciocínio, nesta linha de entendimento, a qual Satanás cegou muitos, que só ensinam o reino desta terra, e só inventaram um Cristo desta terra, que ensina somente o reino desta terra. Mas o Evangelho de Cristo, a expressa imagem do Senhor, aquele Cristo a qual ressuscitou o terceiro dia, nos fala muito sobre arrependimento nossos pecados, para largar o nosso pecado, para largar as mentiras, para largar os vícios, para largar as feitiçarias, a idolatria, para largar, ó Deus, o mundo de pecado, então esta linha fala muito sobre vida eterna, vida após a morte, quando fala muito sobre ressurreição, fala muito sobre uma nova terra de justiça, uma terra boa, uma cidade prometida. Cristo, esse Cristo verdadeiro que Satanás quer cegar o povo, que Satanás quer tirar do percurso, tirar da linha. Satanás está cegando e tentando cegar muitos para esquecer este Jesus que foi nos enxertado, aquele Jesus que diz: filhinhos, não amai-vos o mundo e nem aquilo que há no mundo, porque o mundo só tem a concupiscência da carne. O que inclina para a carne, inclina para a morte, mas o que inclina para o Espírito, Espírito inclina com vida e vida eterna. Esse Cristo que ó Deus, que foi nos ensinado, a qual aquele que morre em Cristo tem vida, já passou da morte para a vida, ó Deus, e o Senhor que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará naquele dia. Aquele Cristo que é vida após a morte, que pelo seu sangue, não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não é o dólar, não é o euro, que pode tem poder para perdoar o pecado, mas sim o sangue de Jesus. Como disse João Batista, aquele, o Cordeiro de Deus, que foi oferecido pelo seu sangue derramado, que tira o pecado do mundo. Esse Cristo, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem para que ele possa entrar na vida eterna, possa ressurgir na ressurreição daqueles que estavam em Cristo Jesus, que possa ser arrebatado. Esse Cristo que tem poder para perdoar pecado e julgar vivo e morto, é esse Cristo que Satanás tem lutado para cegar o entendimento, a sabedoria, o conhecimento de muito nesses últimos dias, e Satanás tem conseguido cegar aonde os pastores, obreiros, homens de Deus já deixaram de lado esse Cristo, já não pregam mais sobre a Nova Jerusalém, nova cidade que Cristo nos prometeu. Já prego a qual Satanás conseguiu seduzir a muitos para que esquecesse desse Cristo. É o que se encontra aqui. Não pregamos a nós, mas pregamos a Cristo Jesus, a glória, perfeita imagem de Deus. Olha, para que nós podemos conhecer a Deus através de Cristo. Então Satanás quer cegar o povo, iludir o povo nesse século presente, para que o homem não conheça a Deus, para que o homem não saiba mais de Deus, não se aproxime de Deus por Cristo Jesus. O esforço de Satanás desse século é ele iludindo o povo que ensina, que é os pastores, os apóstolos, obreiros, iludindo com este mundo para que eles venham esquecer de Cristo Jesus, para que eles venham esquecer daquele Cristo Jesus, a qual, louvado seja Jesus, humilde, simples, que nasceu numa manjedoura, manjedoura onde ali muitos animais se alimentavam. Isso quer dizer, ó Deus, aquela bacinha onde era botado o alimento, Cristo nasceu dentro daquilo ali, numa estrevaria, onde Cristo passou a maior parte em Nazaré, uma cidade pequena, um vilarejo pequeno, a qual disse o próprio
após pode vir coisa boa de Nazaré, onde aquele Cristo, onde o pai e a mãe, que era Maria e José, homens simples na terra cuidando deles, aquele Cristo onde em qualquer lugar, em qualquer, ó Deus, casa, falava com qualquer homem, aquele Cristo que ensinava qualquer um, aquele Cristo que não andava com segurança, não cobrava para pregar, não cobrava para curar, aquele Cristo que não edificou templos grandes, mas ele tinha condições de edificar, aquele Cristo que operava milagre e cura, andava em vila, em vilarejo em vilarejo, em vila, e pregava muitas vezes na sinagoga e muitas vezes pregava fora da sinagoga, pois não se importava onde pregaria. Ó Deus, podia ser livre, podia ser dentro de uma sinagoga, o que tinha oportunidade ele pregava, não lhe cobrava. Aquele Cristo que não lhe cobrava o seu ministério, não lhe cobrava a sua estadia, não lhe cobrava o seu percurso, tinha vir em volta. Simplesmente aquele Cristo que fazia o bem a todos. Ore e me clama, um Cristo simples, que se vestia com roupas simples, rapaz, que meia multidão não se destacava. Aquele Cristo em meia multidão não se destacava porque era comum as suas roupas, era comum entre louvado muitos. Aquele Cristo, a qual era simples, louvado seja Jesus, a qual preferiu andar num jumentinho, não andou em cavalo bonito, não andou em carroças naquele tempo bonitos, carruagem, mas preferiu andar no jumentinho. É este Cristo, rei me clama, que Satanás luta para cegar o entendimento, para que não seja pregado, para que não seja ensinado as suas palavras. Um Cristo simples, a qual disse: graça te dou, Pai, que não revelaste essas coisas, esta palavra a homem sábio, ó Deus, a grandes reis, a escribas, mas revelaste aos pequeninos o reino de Deus, porque assim lhe agradara. Rei me clama, Suri me clama. Então é este Cristo, louvado seja Jesus, que era simples, louvado seja Jesus, por mais que tinha fama, por mais que curasse o enfermo, por mais que a sua vida, ó Deus, tinha sucesso sobre a terra, porque um homem tinha palavra de sabedoria, a qual o soldado romano disse, quando for lhe prender: por que não trouxeste, não prendesse eles? Nunca vi homem com tal palavras, homem que era grande palavra, e pelo fato desse Cristo ter grandes palavras, grandes ensino e pregação, nunca lhe cobrou R$1 para dar um ensino, para dar uma pregação, para ensinar o povo. Não cobrou nunca nada. É este Cristo que Satanás tem lutado para cegar os homens de Deus, para que os homens não preguem, não instruam, não mostrem esse Cristo que é a expressa imagem da glória do nosso Deus, onde é um Deus simples, humilde, a qual Cristo: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, irmão, não deixa Satanás te cegar, não deixa o diabo te cegar, não deixa o Satanás nesse século te cegar. Expõe esse Cristo, prega esse Cristo, não prega sobre tu, mas prega sobre Cristo. Não pregue sobre as tuas obras, mas pregue sobre as obras de Cristo. Opere no nome de Cristo, cure no nome de Cristo, sare no nome de Cristo, expulse demônio no nome de Cristo, ensine o evangelho no nome de Cristo, apresente a vida eterna em nome de Cristo. É isso que Satanás tem lutado para que saia, ou assim, não compreendam, que esqueçam desse Cristo. Quando tu não prega conforme essas palavras que eu tenho te falado, quando tu não ensina conforme essas palavras, quando tu não ensina conforme esse Cristo, desde o seu nascer, que foi humilde na terra de Judá, em Belém, ali nasceu, glória a Deus, aleluia, e foi posto da manjedoura, até o Cristo
que viveu, glória a Deus, aleluia, naquele tempo. Louvado seja Jesus, que andou por lugares pequenos, baixos, humilde, e foi morto naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Se tu não pega conforme esse Cristo, conforme esta imagem expressa que Jesus nos deixou, essa história, Satanás tem te cegado, Satanás tem te iludido, tu já caíste na feitiçaria de Satanás, que ilude e cega todo mundo com a sua feitiçaria sobre toda a terra. Como muitos se apartaram deste Cristo, de expor esse Cristo, que é loucura para o incrédulo, loucura para o mundo, loucura para o incrédulo, mas sabedoria para os santos de Deus, pois a sua palavra é poder e sabedoria para aquele que tem fé. Com muitos homens de Deus já abandonaram de pregar este Cristo, porque sente até mesmo vergonha de pregar esse Cristo, simples, humilde, e já prego sobre a riqueza desta terra, já prego, ó Deus, como ser bem-sucedido, o ensino deles já é somente põe Cristo como escada, como patamar, como alavanca para ter uma vida boa, uma vida sucedida. Já prego somente sobre as promessas, só querem as promessas para muitos enriquecer, ser bem-sucedido sobre a face da terra, porque Satanás iludiu com esse século este mundo da terra. Ore me clama, alabansuri me clama. Se você está indo para este caminho, não deixa o inimigo te iludir, não deixe Satanás te cegar com esta terra. Um ditado é verdadeiro: nem tudo que reluz é ouro. Ó Deus, e as trevas também brilham, Louvado seja o Senhor. Não deixe o diabo te iludir com esta treva. Não deixe Satanás te pôr uma venda nos olhos do teu entendimento. Há muitos se apartaram. Agora suas campanhas, seus eventos nas igrejas, seus eventos, ó Deus, agora custam caro. Louvado seja Jesus. Custa um dinheiro, coisa que Jesus nunca cobrou para ensinar, é assim que ele nos mandou ensinar. Agora seus eventos, suas campanhas, seu ensino, que usa o nome de Jesus, só falo desta terra, só falo deste mundo, só falo de ser bem-sucedido, como tu fazê-lo, como tu plantá-lo, como tu vendê-lo, como tu comprá-lo. Coisas, ó Deus, que estão desviando a palavra de Deus. Coisa que o Satanás tem posto no coração deste povo. A palavra diz que Jesus veio pôr a vida eterna no coração do homem. O desejo, o sonho de viver com Cristo eternamente, ter morada eternamente. Satanás veio pôr este mundo, venho pôr, ó Deus, este século no coração do homem. Pense bem nisso. Fica doce paz, Jesus.